Você sabia que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo? Na frente de todas as doenças físicas, a depressão, no cenário atual, é a doença que mais afasta no mercado de trabalho. Isso é somente um dos reflexos dessa doença que tem atingido grande parte da nossa juventude e das nossas famílias. Cuidar dos aspectos emocionais deve ser uma atenção de todo pai. Eu tenho estado muito preocupado com o nível de desmotivação emocional presenciado hoje na nossa juventude. Uma geração que se compara demais, uma juventude que cheia de estímulos, mas uma juventude que pensa tanto, que isso tem esgotado o cérebro, gerando um cansaço nunca antes visto na humanidade. Muitas pessoas perderam o encanto, a alegria, a motivação nas pequenas coisas. Tem pessoas que se culpam, falam: Camila, eu não sei, eu nem tenho um grande motivo, nem tenho um aspecto que eu possa falar que eu estou deprimida por isso, mas eu não tenho mais motivação. E essas são as depressões mais difíceis de serem tratadas, porque ela não tem um aspecto definido, não é porque perdeu alguém ou está com uma crise financeira, é um acúmulo de situações que faz com que ela perca o encanto pela vida. Das pessoas que têm uma conta bancária gorda, aquelas que têm carecem do básico. A depressão atinge a todos. E não é frescura, não é falta de fé, porque muitas pessoas às vezes atribuem, não é falta de Deus. É uma condição psicoquímica. O cérebro também é um órgão e ele adoece. E por nós negligenciarmos essas doenças emocionais é que nós temos visto as pessoas cometendo até mesmo atos contra a sua própria vida. A cada 5 segundos, uma pessoa tenta acabar com a sua história. Porque não se amam? Porque não amam as pessoas ao seu redor? Não. Mas porque não tem mais força para lutar. Querem tirar a dor que esmaga, a dor que cega. Cega porque ela começa a ignorar as pessoas que os amam. Que as pessoas que a valorizam, elas se sentem tão diminuídas diante da sua própria história, tão incapazes, tão insignificantes, que parece que tirar a vida vai aliviar o peso que elas são para as pessoas que ela ama. E é um grande engano. O buraco que fica quando alguém perde uma pessoa amada por um suicídio é avassalador. Por isso, se você é pai e mãe, fique atento. O suicídio hoje já é a segunda maior causa de morte entre adolescentes. Só pede para acidente de carros. Que nós possamos estar atentos a isolamento social, sintomas. Começa a se isolar. Hábitos que eles tinham começam a não ter mais. Automutilação, começa a querer usar tudo de manga comprida. Amigos que eles se interessavam hoje não se interessa mais. Começa a ficar mais recluso nas redes sociais. Você acaba achando que para preservar a liberdade dele, você não pode invadir a privacidade dele. Isso é um grande engano. Principalmente filhos adolescentes, nós temos sim que invadir a privacidade. Eles não têm autonomia, maturidade para ter o mundo nas mãos sem supervisão. Então, quando a gente entende isso, a gente senta na cadeira que nos é devida enquanto pais. Essa cadeira é nossa, de responsáveis por eles. Você se preocupa se ele vai estar comendo, se ele tem cama para dormir. Você tem que se preocupar qual é o estado da sua saúde emocional. Como é que ele lida com a vida, como é que ele se motiva. Muitas vezes precisa ter intervenções terapêuticas e psiquiátricas para que você possa ajudar uma pessoa a sair daquela condição. É claro que tem pessoas, às vezes, que estão tão doentes que elas usam esse transtorno e não têm força para mudar. E elas se escondem atrás da doença. Se você está passando por esse momento, não se esconda atrás dela. Tenha coragem de falar: eu preciso de ajuda. Apesar de eu ter fé, eu preciso de ajuda. E quando a gente tem a humildade de sermos vulneráveis, de mostrarmos a nossa fragilidade, a gente tem chance de sair dessa. E sairmos dessa muito mais fortes. Sairmos dessa com muito mais repertório e experiência para ajudarmos outras pessoas que estão passando por essas mazelas. Esse sentimento que você tá de que a vida não vale nada, que você não vale nada, é uma inverdade. É como se, igual quando o rim para de funcionar e ele começa a não conseguir drenar a qualidade dos líquidos que você toma, e você às vezes tem pessoas que têm que fazer até transplante de rim, ou tem que tomar medicações fortíssimas, ou tem infecções repetitivas. O cérebro também, às vezes ele trava o seu filtro emocional. E nós precisamos de ajuda.
A pessoa que é cristã precisa de ajuda, o jovem precisa de ajuda, a mãe que tem filhos e se sente culpada porque que está assim precisa de ajuda, o empresário precisa de ajuda porque muitas vezes se sente sozinho, isolado na tomada de decisão, nas dificuldades financeiras. Nós precisamos entender que somos seres sociais e precisamos um dos outros. E essa invenção que nos falaram, que os fortes são aqueles que não choram, os fortes são aqueles que aguentam, bate no peito, dá conta de tudo e que não tem fraquezas. Muitas pessoas estão batendo no peito, mas estão gritando por dentro. Que nós possamos olhar para além do comportamento. Às vezes seu filho está isolado, bate a porta, não quer conversar com você e você acha que ele está bem resolvido. Não tá. Muitas vezes ele está gritando, pedindo socorro. Não negligencie, não acha que é coisa de adolescente, não acha que isso passa. É importante nós estarmos atentos. Saúde mental é algo urgente, sério e precisa de toda e merece toda a nossa atenção. Cuidado, cuidado. Se você perdeu o encanto pela vida, busque ajuda. Se você percebeu que o seu filho está isolado, mais agressivo, impaciente e passando horas nos eletrônicos, ele está gritando por ajuda. Não negligencie. O papel é seu. Você é pai, você é mãe e nós precisamos nos comprometer com a saúde emocional deles, ainda que eles estejam resistentes. Nós precisamos criar pontes com eles, elogiar, não só apontar falhas, não só reclamar, não só criticar. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e sermos o olhar que eles precisam para mostrá-los que eles são maiores do que os problemas e angústias que eles estão passando, porque sem querermos nós somos excessivamente críticos e o excesso de crítica isola, o excesso de crítica baqueia a autoestima, fazendo com que os nossos filhos eles se sintam ainda mais inseguros e mais fragilizados. Teu filho precisa de você, mesmo quando ele não te pede ajuda. Seu parceiro, sua parceira precisa de você, mesmo quando ela não consegue falar, olha, eu preciso de ajuda. Às vezes são através dos comportamentos incoerentes e até mesmo desafiadores que se grita do outro lado, eu não estou dando conta, me ajuda. E se você ama, não desista, estenda a mão, faça a diferença. E não somente isso, seja a diferença. Seja a diferença nas vidas das pessoas que você ama. Se você passou, passa ou conhece alguém que esteja passando por este momento, divulgue esse vídeo. Saúde mental é um assunto fundamental e a depressão é o mal do século. Que nós possamos ter ferramentas emocionais para prevenirmos a nossa emoção de adoecer e cuidarmos daqueles que nós amamos e estão ao nosso redor. Um beijo no coração.